A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Tudo em paz em vossas vidas? Eu espero que mesmo em meio aí a tantas dificuldades, que você consiga encontrar paz em Cristo Jesus. Vamos lá, continuando aí a nossa lição número 4, Nós estamos aí com a nossa apostila de História Eclesiástica, o nosso curso de ETAD nível médio 2, e o nosso núcleo aí é o núcleo 1000 da Adebras, tá? Aqui em São Paulo. Não sei se vai ter pessoas vendo esse vídeo, mas é um vídeo aí voltado para os alunos, do ensino teológico nível médio, ok? E nós estamos aí na apostila História Eclesiástica, lição número 4. Na lição número 4 aí nós vamos agora contar a história da igreja, e todas as suas dificuldades, tudo que aconteceu, tudo que sucedeu aí, desde Constantino até a Idade Média. Então nós vamos ver o contexto geopolítico, contexto histórico, como que era a situação, qual que era o cenário, qual que era o entendimento da época, como que o ensinamento evangélico se deu com toda essa absorção sincretista, religiosa. Vamos entender tudo isso, os entendimentos. Agora ficou tudo mesclado, tudo misturado, E aí vamos ver se o cristianismo agora, se ele consegue voltar à essência do que era antes, dos ensinamentos primitivos. Mas nesse período aqui nós vamos ver que está tudo misturado. Vamos lá? Nós vamos falar aí sobre a igreja nos dias de Constantino, os últimos dias dos anos aí de Constantino, a igreja da Idade Média, E vamos aí agora bater aí as portas da Renascença, Um pouquinho antes aí da Grande Reforma. E aí nós vamos dar ênfase aí a dois personagens muito importantes, Wycliffe e Hus, ok? Então vamos começar aí. Eu estou na página, quem tiver apostila, acompanha aí a gente, eu estou na página 51. Então, na página 51 aí nós temos aí uma introdução, Vem falando de Constantino, esse imperador, Constantino I, ok? Constantino I, considerado aí o Grande, Constantino I, o Grande. Então era homem de decisões, era homem estrategista, era um imperador, e como estrategista ele buscava a união de todo o império, A união em uma só lei, a união, a união das cidades, a união de tudo isso em torno dele, E agora vemos também, por que não, a união também do ato religioso, a união da igreja em torno dele. Então agora ele vê a oportunidade de utilizar o cristianismo como força, como potência, para unificar, teologicamente falando, a igreja em torno dele. Então, com essa absorção da igreja, do cristianismo, juntamente com o imperador de Roma, essa igreja agora ela ganha o quê? Ela ganha status, ela ganha poder, ela ganha riquezas. Antes, dependia de Deus. Agora, torna-se dependente do Estado e as suas riquezas, As suas indulgências, enfim, todas as facilidades que a política, e o poder político dava para essa igreja, mas tudo no intuito de conservar o quê? Conservar o poder, conservar a massa, o controle das pessoas. Com isso agora surge algo bem interessante, que nós chamamos de sincretismo religioso. Agora as pessoas, têm que aderir agora a essa igreja, a essa religião oficial, porque se não adere a essa religião oficial, logo está contra o imperador, E se tiver contra o imperador,
perde a cabeça. Mas o que acontece? Todas as outras religiões começam a se achegar agora ao imperador, a aderir ao cristianismo. Só que, como nós dissemos antes, vem com ela também os seus dogmas, vem com ela agora os seus entendimentos, né, a sua cultura, vem tudo aquilo que elas têm no coloquial, naquela cultura coloquial, né, principalmente das religiões, e traz junto com elas. E agora o cristianismo ele não expele não refuta, né, não refuta ou não impede esses entendimentos heréticos, né? Muito pelo contrário, acaba absorvendo também. E o que acontece? Agora tem-se a formação da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, que no sentido literal aí quer dizer universal, tá? Então agora essa Igreja Católica, ela é uma mescla, ora cristã e ora pagã, né? Então a gente consegue identificar, né, esses dois entendimentos teológicos tranquilamente, numa análise bem superficial. Você vê o que é pagão e você vê o que é cristão, né, dentro da Igreja Católica aí. Isso a gente está falando aí, né, nesse período, mais ou menos aí a partir aí do ano 869, tem-se o rompimento aí da Igreja Católica, né? Ou seja, nós chamamos aí de um grande cisma. Há uma grande divisão da Igreja Católica. Então agora nós vamos ter uma sede em Roma e uma sede em Constantinopla, né? Então tem duas sedes, duas potências, entendimentos. Agora Constantinopla não aceita mais os mandos de Roma. Roma também não aceita o entendimento de Constantinopla. E agora uma lutando contra a outra para ver qual é a igreja verdadeira, né? Qual é a igreja que tem os seus ritos e os seus dogmas verdadeiros. E começa. E bem sabemos, né, que casa dividida não prospera. Logo vão começar aí, né, os bochichos, logo começa aí as brigas, o desentendimento, e aí a gente já começa a ver, começa a entender um pouquinho aí, né, o alicerce, a base se formando da Reforma Protestante, né? Então é nesse inteirinho aí que nós vamos mergulhar nesse entendimento. Apesar de todos os conflitos envolvidos, a Igreja de Deus trouxe à luz homens cujo compromisso único era pregar e viver o Evangelho de Jesus na simplicidade que tinham no princípio. Foram estes homens que no final da Idade Média, a gente já está falando aí já na porta aí do Renascimento, tá? No final da Idade Média aí, prepararam as veredas pelas quais os movimentos reformistas haviam de trilhar e libertar a igreja outra vez. Então aí a gente já deu uma pincelada e agora vamos aí ponto a ponto, ok? Me acompanha aí, página 53, você que tem a sua apostila aí, muito importante acompanhar pela apostila, tá? Você fez esse investimento, então é interessante que você acompanhe aí na sua apostila, manuseie a sua apostila, tá? Interaja com os textos, faça marcações, que é muito interessante aí para o seu aprendizado, para a formação do seu conhecimento. Página 53, a igreja nos dias de Constantino. Então vamos lá. Por que crer que Deus dos cristãos foi seu aliado na luta contra o imperador Maxêncio, após o que viria a se tornar senhor soberano sobre o império? Constantino beneficiou os cristãos, transformando o cristianismo em uma religião oficial do Estado. Pega o cristianismo, torna a religião oficial. Esse cristianismo agora, essa religião agora, ela vai ganhar status, ela vai ganhar poder,
tá? É isso que a gente vai ver aí mais para frente aí. Então agora nós vamos aí, a expansão da igreja, olha aí, já começa a expandir, ok? Sem dúvida, a igreja cresceu com grande rapidez sob a proteção de Constantino. Mais do que isto, tão logo Constantino constituiu a si mesmo patrono do cristianismo. Olha aí, passou a fazer ofertas vultuosas para a construção de templos, sustento de ministros evangélicos, inclusive isentando-os de impostos. Apesar de nada entender de teologia, influía decisivamente nos assuntos administrativos e doutrinários da igreja. Nessa época, muitos templos e ídolos pagãos foram destruídos, e pelos idos do ano 400, o culto pagão já não existia. Dir-se-ia que para o cristianismo isto representava retumbante vitória. Entretanto, não era uma vitória real, considerando que a igreja cristã estava cheia de pessoas que não possuíam o mínimo de conhecimento de Cristo, nem haviam experimentado o novo nascimento bíblico, ponto de partida da verdadeira vida cristã. Então, num primeiro momento, Constantino pega o cristianismo e fala, olha, agora é a nossa religião oficial. Todos agora têm uma só religião. Apesar de Constantino não ter conhecimento teológico, eclesiástico e nem conhecedor das escrituras a fundo, ele era estrategista. O que ele queria era uma religião oficial para controlar toda a massa. Num primeiro momento, a igreja consegue tirar os ídolos, enfim, fazer aquele culto, Era a igreja primitiva, estava sendo absorvida, Mas agora, como religião oficial, sendo isento de impostos, Olha aí, sendo isento de impostos, O que Cristo falou lá? Dê a César o que é de César. E agora a igreja não paga impostos. E mais, agora a igreja começa a receber vultuosas quantias e começa a sua expansão. Ou seja, a igreja agora está ficando rica. E junto com o dinheiro também começa o quê? A corrupção religiosa, Começa a macular todo o entendimento teológico que outrora tinha. Então vamos ver aí mais a vida da igreja. Como já dissemos, a maioria dos que faziam parte da igreja era formada por gente pagã e de vida por demais tortuosa. Não demorou para que houvesse violenta queda moral da igreja. Para certos atos julgados imorais havia severas penas. Enquanto para que as ofensas menores havia penitências, tais como confissões públicas, jejuns e orações, e para as faltas mais graves, a excomunhão. Acharam que a única maneira de alcançar este nível de vida era afastando-se da sociedade má e da igreja como comunidade, Então, a gente vê aí que agora a vida da igreja começa a ficar difícil, começa a entrar pessoas, A decadência moral agora começa a aparecer. Começou a aparecer, agora é necessário o quê? Os atos punitivos, Os atos, vamos dizer assim, administrativos da igreja. Então, começa aí agora a haver severas penas. Então, nós vamos ter aí penitências, confissões públicas, jejuns, orações, tudo num formato agora de penalidade. Ou seja, você não vai jejuar agora, simplesmente porque você quer buscar algo espiritual, mas sim por causa de uma punição, Então é isso que vem acontecendo lá.
página 54 aí, no século VI, foi organizada por Bento de Núrcia, na Itália, a famosa Ordem dos Beneditinos, né? Então a ordem aí dos beneditinos começa aí no século VI, por Bento de Núrcia. Em pouco tempo, ele tornou-se praticamente a lei geral da vida mosaica em todo o Ocidente. Do monge era exigido abandono de propriedade, a abstinência, né? Ou seja, o afastamento de certos alimentos, obediência aos superiores, silêncio, meditação, renúncia e humildade e fé. Então agora, nessa organização beneditina, né? Organização aí, a Ordem dos Beneditinos, agora começa a se desenhar um dos dogmas forte, né? Se tornando lei, se tornando aí a carta de fé, vamos dizer assim, no século VI. Então tem todos esses atributos. Mais embaixo aí nós vamos ver o declínio da igreja. Olha só, os bispos tornaram-se chefes da igreja, prevalecendo entre eles a ambição de poder. Meios ilícitos, os mais vergonhosos, eram empregados nesse sentido. Então, temos aí um fragmento, né, na página 54, do historiador Gibbons. O que está escrito lá? Ó? Enquanto que uns dos candidatos ao bispado ostentava as honras de sua família, em segundo, atraía os juízes pelas delícias de uma mesa farta. E um terceiro, mais criminoso que os seus rivais, propunha repartir os saques da igreja entre os cúmplices de suas aspirações sacrílegas, né? Então, a gente já começa a ver o declínio, já começa a ver aí alguns entendimentos contra o formato da igreja, e a igreja agora já começa a ter problema, internamente, moralmente falando, e agora começa a aparecer questionamentos, né? O ofício do bispo, que até então tinha sido um ofício assinado pela humildade de trabalho, tornou-se num poço de resplendor profano, de arrogância, de opressão e suborno. A igreja perdera, em suma, a sua humildade. Torna-se rica, poderosa, respeitável, mas corrupta, né? Lembra que eu falei? Grandes somas de dinheiro, status, logo o que vem junto? Corrupção, né? Então antes aqueles homens, os sacerdotes, enfim, os principais que deveriam praticar e que deveriam ser exemplo de humildade, não, agora são pessoas arrogantes, pessoas opressoras, pessoas que praticam subornos. Aqueles que haviam se tornado os líderes da igreja tornam-se ditadores, segundo o espírito do império. Em suma, o reinado de Cristo fora rejeitado. Em seu lugar, surgira uma trindade de reinos. Reinado do céu, reinado de Roma, reinado da igreja. Evidentemente, o cristianismo puro, simples e maravilhoso de Jesus, o Nazareno, fora maculado. A igreja de Cristo vivo perdera sua dignidade, estava em decadência, né? Então, esse foi o grande problema. A igreja agora, antes, quando era perseguida, vinha com os ensinamentos puros. Quanto mais perseguição, mais crescia. Mas agora que o imperador pega esse cristianismo e a torna agora uma religião oficial, ela tem agora poder, agora ela tem dinheiro, com dinheiro vem a corrupção, com dinheiro vem pessoas
não idôneas. Tem agora a absorção agora de outras religiões, vem agora com outros entendimentos e agora começa a macular tudo. Agora busca-se reinados aqui na terra, não mais o reino de Cristo. Na página 56 aí temos aí o texto 2, os últimos anos de Constantino. Agora vamos aí findando aí a história de Constantino primeiro, ok? Então, primeiro parágrafo é interessante pra gente. Os últimos anos de Constantino não foram diferentes daquele que ele passou na conquista do Império, nem pelos transcorridos ao curso do seu governo. Isto é, foram assinalados por lutas, polêmicas, desentendimentos, invejas e constantes divergências. Ou seja, desde o seu governo até a sua morte, foi marcado aí por grandes problemas, por polêmicas, desentendimento, inveja, constantes divergências. Tudo aquilo que muitas das vezes a gente até vê nos nossos dias, que está em volta de um governo, que está em volta de um poder. As pessoas estão sempre em busca do poder. E para se conseguir esse poder, deixa de lado muitos valores morais. Aderindo o quê? Aderindo às dissensões, aderindo à corrupção, aderindo à inveja, aderindo a divergências, só para conseguir o poder. Mais embaixo aí nós temos a vitória e derrota. Eu vou pular aí um pouquinho. A supremacia de Constantinopla. Então temos aí agora a supremacia de Constantinopla. Certa feita, Constantino encomendou a produção de 50 Bíblias para as igrejas de Constantinopla, a antiga Bizâncio, que, após construída, passou a ser a nova capital do Império. Foi denominada pelo povo Constantinopla, em vez de Nova Roma, como pensou chamá-la o próprio Constantino. Tal encomenda foi preparada com fino zelo, por mãos competentes do imperador, fez uso de 2 carruagens públicas para o transporte dessas Bíblias. Então aí agora vemos a ascensão de Constantinopla. Então a sede de Roma agora começa a perder status, começa a perder aí poder, Começa aí a perder poder de voz, e agora nós temos aí a ascensão de Constantinopla. Temos aí favores ao cristianismo. Olha que interessante. Constantino também deixou leis fazendo do domingo o dia de reunião dos cristãos e o dia semanal de descanso, proibindo nele todo o trabalho e permitindo que os soldados cristãos assistissem aos cultos na igreja. Então, o dia de domingo foi instituído por Constantino. E ele atrelou esse dia a um dia de descanso, a um dia de reunião dos cristãos. Então, nós temos aí hoje o domingo de descanso, para os cristãos aí o dia, o primeiro dia voltado para Deus, para as coisas de Deus, voltado a um dia de adoração, de meditação da palavra, começou aqui com Constantino. Quando Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do Império, existiam somente cerca de 6 milhões de cristãos em todo o Império. Porém, agora que o cristianismo fora apoiado e aprovado como religião oficial e imposto à espada, grande parte do mundo de então passou por esse batismo de sangue. Deste modo, o indigno e o pseudo-cristão foi reconhecido por toda a parte como todas as religiões dominantes do Ocidente. Lamentavelmente, a igreja oficial pelo Império Romano não mais era a igreja de Cristo e de seus apóstolos. Então agora você vê que
essa religião oficial, ela é imposta. Ela é imposta o quê? A espada. Se era contra a essa religião oficial, logo você era ferido à espada. Por isso aí, no nosso texto vem falando o batismo com sangue, ok? Constantino, ele morre aí no ano 22 de maio de 337. A fé proclamada por ocasião do Concílio de Nicéia parecia-se não oficialmente renegada, principalmente minada. Apesar de ter efeito no cristianismo, a sua bandeira de guerra nunca se deixou batizar, o que só aconteceu no momento de sua morte, ato celebrado por Eusébio de Nicomédia. Achou ele mais seguro morrer nos braços da igreja, assim seria a seus olhos absolvido dos muitos erros praticados em vida. Com a morte de Constantino, a quem certo historiador chamou de o grande cristão de alma pagã. A igreja ficou ferida mortalmente, não só morrendo, porque a graça de Deus veio-lhe em socorro, né? Então vamos continuar aí, vamos dar uma pequena acelerada. Agora vamos, com a morte de Constantino aí, vamos entrar agora a igreja na Idade Média. A igreja na Idade Média. As constantes guerras na Europa Ocidental e no período da Idade Média atingiram fundamentalmente a igreja, que era então mais uma força política que uma extensão do reino de Deus na terra. O Papa tornou-se o senhor absoluto da igreja, que se estendia por todo o império, por todo o antigo Império Romano. Aquele que antes dependia só de Deus, tornara-se agora um negócio de homens. Então agora nós temos um senhor. Agora nós temos a figura de um senhor na igreja, que é o Papa, que mesmo, né, se auto-intitula a representação de Deus na Terra, né? Praticamente aí que tirando a imagem de Cristo, né, como Senhor e representante de Deus na Terra. A vida da igreja, anotem isso aí. O declínio moral e espiritual pelo qual passava a igreja no período da Idade Média refletia-se em todos os seus aspectos e em todos os lugares. Veja-se, por exemplo, a situação da igreja em França. Nos séculos 7 ao 8, antes de Bonifácio, o missionário inglês introduzir nela um pouco de decadência e ordem. A maioria dos sacerdotes era constituída de escravos foragidos ou criminosos, que alcançaram a posição sacerdotal sem qualquer ordenação. Olha como ficou tão frágil a liderança da Igreja Católica, a ponto de colocar como sacerdotes escravos foragidos, sem passar por uma posição sacerdotal, sem qualquer ordenação. O arcebispo de Rouen não sabia ler, olha aí que situação. Seu irmão Treves nunca fora ordenado. Embriaguez e adultério eram os menores vícios de um tal credo que havia aprodecido até a medula. Então, com a morte de Constantino, vemos que a Igreja Católica moralmente entra em decadência total, numa total libertinagem, né? Uma liberdade sem responsabilidade, libertinagem, liberdade sem responsabilidade, sem moral,
E isso entra na decadência, né, do adultério, embriaguez e tudo que era pérfido, né? Eles acabam fazendo e praticando. O ofício antes honrado por Gregório I e Nicolau foi alvo de toda sorte de miséria. Alguns dos que ocuparam o trono papal foram acusados dos mais detestáveis crimes. Durante anos, uma família de mulheres ímpias dominou o papado, que era entregue a quem elas queriam. Olha só que coisa, a decadência moral que se tornou, né, a Igreja Católica. Próximo subtítulo aí temos aí o culto e a religião popular. O que nós vemos aí agora? Nós vemos aí agora a celebração dos cultos sacramentais, vamos ver aí idolatrias, né? Idolatria, enfim. Vamos entender aí um pouquinho todo esse contexto aí. Olha isso. O culto e os sacramentos da igreja na Idade Média ministrava ao seu povo, ocupavam a maior parte da idolatria. De maneira especial, a missa, os sacramentos, eram 7. Então aí nós temos aí os chamados 7 sacramentos, né? Quais são? Quais são os 7 sacramentos? Batismo, extrema unção, confirmação, ordem, eucaristia, penitências e matrimônio. Esses aí são os 7 sacramentos da Igreja Católica, tá? Anotem isso aí. Os sacerdotes ensinavam que o simples cumprimento desses sacramentos era fator determinante para a salvação. Ou seja, você cumprindo parte desses sacramentos, né, dessas ordenanças, logo você já tinha aí um fator determinante para a sua salvação. A missa era o elemento central do culto, a maior de todos, né, os sacramentos. Era celebrado com muito esplendor por meio de cerimônias, movimentos, vestimentas, riquíssimas músicas solenes, belíssimos templos, muita coisa só para ver, para ser vista e ouvida. Tudo com o objetivo de impressionar o espírito através dos sentidos. Então, vemos aqui que através dos sentidos, né, de ser ouvida e de ser vista, então tinha todos os atos litúrgicos envolvendo ali, né, os movimentos, os gestos coreográficos, né, vamos dizer assim, os gestos coreográficos, todos os ritos, as pinturas, né, envolviam a pessoa visualmente falando, né, aquele ambiente, trazendo ela a um entendimento de que aquilo ali tudo era parte integrante da salvação, que era necessário a pessoa participar de tudo aquilo ali de forma ritualística para alcançar a salvação, ser vista e ser ouvida. Uma das coisas bem marcantes e emblemáticas da Igreja Católica, que você pode prestar bem atenção. A maioria das igrejas, se não todas as igrejas católicas, elas sempre construídas nos lugares mais altos da cidade. Pode ver, uma cidade pequena, o ponto mais alto ou o ponto mais acessível, o ponto mais visível é onde eles colocavam a igreja, né? E também ser ouvida através do quê? Lembra lá dos sinos? Hora da missa, hora do culto, hora das indulgências, enfim, né? Então, ela tinha que ser vista, né, e ouvida, né? Hoje algumas igrejas têm megafone, então, por isso o sinete.
Por isso ser construída no monte, né? Ser vista e ouvida. Pode notar, toda cidade que você for, no ponto mais acessível, lá vai ter uma igreja católica. Então isso era estratégico, tá? E aí também começa agora, não mais agora um culto voltado a Jesus, um culto voltado à adoração a Deus, né? É inserido agora outros personagens. Então vamos entender agora que personagens são esses. O principal personagem de culto da Igreja Católica é Maria, ok? A Virgem Maria. Então o culto aos santos, principalmente a Virgem Maria, tinha muito significado para o povo. Qualquer história que tratasse de milagres era ouvida e acatada respeitosamente por todos. Como, por exemplo, o do comerciante Grozen, que roubara um pedaço, né, do braço de João Batista em um certo lugar e o escondera na sua própria casa. O que aconteceu? Pegou fogo na cidade, né? E segundo a tradição aí, que somente a casa do cara não pegou fogo por causa do braço de João Batista, né? Braço ou esqueleto? Ou pedaços de ossos? Não sabemos, né? Fala que era o braço. Muito estranho, né? Enfim. O Supremo Deus revelado por Cristo já não era o único a quem era dirigido o culto. Grande número de outros seres eram cultuados em igualdade com Deus. Olha que coisa terrível, né? Porventura Deus divide a glória dele? Não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas no caso aqui da Igreja Católica, deu-se um jeitinho, né? E até mais que Deus. Isso devia veneração aos mártires, iniciado no século II. O próprio Constantino mandou erigir um templo de honra a Pedro, enquanto que Helena, sua mãe, chegou a empreender uma viagem a Jerusalém para ver a verdadeira cruz na qual Cristo foi crucificado, pois corria a notícia de que a mesma havia sido encontrada. Então, olha aí, objetos tornando-se alvo de culto. Os mártires agora sendo praticamente beatificados e agora fazendo jus a cultos, sendo cultuados, sendo engrandecidos. Então vamos continuar aí com essa idolatria toda aí. Os cristãos viam nos mártires seus heróis espirituais e passaram a aceitar a ideia de vê-los como seus intercessores junto a Deus. Ou seja, os apóstolos, né? Os mártires. Paulo, agora chamado de São Paulo. Pedro, chamado de São Pedro. E assim todos os outros. E agora são considerados intercessores diante de Deus. E Cristo, onde é que fica? O sacrifício que Cristo fez. Agora o sacrifício dele agora é dividido. Agora não mais somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo agora, para se chegar a Deus, não é mais o caminho, porque agora eles colocaram outros intercessores. Na Bíblia está escrito: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus. Mas, na Igreja Católica, deu-se um jeitinho. Através de Paulo, através de Pedro, também pode se achegar a Deus. Através de Maria, também pode se achegar a Deus. Né? Então são coisas que vêm aí a refutar tudo aquilo que Cristo fez, né? Ou seja, um entendimento totalmente anticristo,
A canonização, isto é, a elevação à santidade de alguém falecido, era realizada por um processo regular e dependia das decisões papais. Logo surgiu o costume de peregrinações a sepulcros de santos e chamados lugares sagrados. Outra idolatria agora começa, as procissões, não é verdade? As procissões, as peregrinações, onde? Aos túmulos dos chamados santos. Olha aí, que coisa terrível, né? Imagina se tivéssemos o túmulo de Moisés. Como seria? Será que teríamos esquecido de Jesus? Fica aí um questionamento, né? O ser humano, ele é terrível na sua mente. Complicado. A mais meritória, já estou na página 60, a mais meritória de todas as peregrinações era naturalmente a Terra Santa. Cria que essa viagem, uma vez feita, garantia o perdão de todos os pecados que uma pessoa pudesse ter cometido. Não obstante o negro véu espiritual que cobria a igreja por toda a Europa, não raro aqui, ali e acolá, ouvia-se uma voz sincera expressando a necessidade de mudança para melhor. Ou seja, em meio a toda essa nebulosa e escura idolatria, vemos aí que uma peregrinação a Jerusalém te dava aí a certeza de salvação. Não é mais através do sangue de Cristo, como o apóstolo Paulo tanto ensinou. Não é mais através do ato que Cristo fez na cruz do Calvário. Não, basta você fazer uma viagem à cidade santa, à cidade sagrada, a Jerusalém. Né? Mais uma vez, com o entendimento anticristo, deixando Cristo de lado. Mas em meio a toda essa turbulência ainda começa a ter vozes, né? Começa alguns homens levantar voz, falando: ei, para com isso. Ei, não é isso que devemos fazer. Mas eram vozes pequenas ainda. Mas já começava a ter o quê? Rumores. Né? Página 61. A igreja aí continua na Idade Média. E agora nós vemos aí como que a igreja na Idade Média cresceu, enriqueceu, né? Então ela começa a enriquecer aí. Primeiro que já não pagava-se impostos. Então homens ricos, né, foram ordenados. Consideráveis somas de dinheiro deixariam de entrar para os cofres do Estado. Para evitar que isso acontecesse, os governos posteriores dispuseram que se fosse ordenado para o sacerdócio os de pequena fortuna. Com o resultado disto, era recrutados homens não apenas de poucas posses, mas também os de pouca ou nenhuma formação. Agora a igreja passou a receber não só oferta dos fiéis, mas foram-lhe doadas muitas extensões de terras, como também inúmeros edifícios construídos para fins religiosos. Então o governo fala assim: olha, os afortunados você não pega para sacerdócio não, tá? Pega aqueles que têm menos. Pode pegar todos aí. Então, pegou os menos afortunados, né? Para serem sacerdotes aí. E agora, também a igreja agora não depende só de ofertas, né? Ela começa agora a ganhar doações de terras. Muitas terras. A igreja católica se torna uma potência e rica. Temos aí agora o movimento de protestos. E agora aqui começa a se desenhar o alicerce para futuramente
a Reforma Protestante, né? Então agora começa aí alguns movimentos. Que movimentos são esses? O movimento aí dos cataristas, o movimento dos valdenses e o movimento dos irmãos. Que movimentos são esses? São pessoas que começaram a se organizarem em grupos contra os desmandos da igreja, contra as indulgências, contra o formato da igreja, né? Mas também não resolveu de nada, porque essas pessoas indo contra a tudo que a igreja católica era, agora começa o quê? A Inquisição. Começa a ter agora um tribunal eclesiástico para punir, para identificar, né? Para identificar num processo investigatório, investigava, encontrava, trazia, punia. E a maioria era punição de morte. Então as pessoas tinham que negar todo aquele entendimento. Lá na página 62, então temos aí esses três movimentos aí, dos cataristas, dos valdenses e os irmãos. A igreja, porém, nada aprendeu com essa onda de protestos, no sentido de corrigir os seus erros. A única resposta foi a Inquisição, né? Através da qual mandava matar os que falavam contra ela e não se retratassem. Tal atitude vaticinava a sua própria condenação no tempo e na história. A Igreja Católica agora começa a manchar as mãos com sangue, matando aqueles que se opunham ao seu entendimento, ao seu poder. E agora, com esses movimentos, mas eles não se aplacam, eles não diminuem, contudo, começa-se a haver mais e mais questionamentos, né? E já vimos aí esses três grupos, né? Que se levantaram, mas com a Inquisição, né? Foram morrendo, mas morria, aparecia mais. E agora nós vemos aí no século XIV e no século XV, dois personagens que vão se levantar muito forte também contra os desmandos da Igreja Católica. Então, João Wycliffe, né, e João Hus, ok? Então, as atitudes tomadas aí pela Igreja, conforme tratamos aí no final do texto anterior, ou seja, o estabelecimento da Inquisição, como meio de silenciar os protestos contra os abusos do clero, deram origem a duas revoltas que a Igreja não pôde reprimir, encabeçada por João Wycliffe e na Inglaterra João Hus, na Boêmia. Ambas aí no século XIV e no século XV, ok? Então vamos falar aí agora um pouquinho de João Wycliffe. Então tem algo bem interessante aqui a respeito de Wycliffe. Nasceu aí no ano de 1320, você viu que nós já andamos um pouquinho mais aí na linha do tempo, 1320 a 1330. Já era famoso como o homem mais culto e mais destacado na Universidade de Oxford. Ele era também padre de uma pequena cidade da Inglaterra, quando adquiriu a simpatia do povo pobre. Seu primeiro levante foi contra o direito de que o Papa alegava de ter, de cobrar impostos na Inglaterra. Denunciou publicamente o papado e toda a organização clerical e refutou as doutrinas da igreja medieval, né? Então, olha aí que coisa. Por causa do que ensinava, contrário à vontade do Papa, foi condenado em um concílio eclesiástico, mas ele não se calou. Pelo contrário,
fez um grande apelo ao povo inglês através de cartas escritas em linguagem simples ao alcance de qualquer pessoa, por mais simples que fosse. Então ele fazia, com todo esse entendimento, com todo essa recusa em aceitar os desmandos de Roma, né? A não aceitar aí o desmando do Papa, que cobrava impostos da Inglaterra. Ele denunciou isso e que logo chamaram ele para um concílio, né? E ele foi expulso da igreja. Mas ele não se calou. E ele não se calou. Começou a escrever vários artigos numa linguagem acessível ao povo e levou isso daí ao conhecimento de todos. Um dos maiores feitos aí de Wycliffe foi a tradução da Bíblia, né, da Vulgata latina para o inglês, né? Então foi ele aí que fez a tradução. Um dos maiores trabalhos foi a tradução da Bíblia latina, Vulgata, para o inglês. Foi assim que Wycliffe e os seus companheiros abriram a Bíblia para o povo inglês. Então é a partir de Wycliffe que a Inglaterra começa a ter acesso às Sagradas Escrituras, a partir dessa tradução que ele fez da Vulgata latina, né? Então foi a primeira tradução aí. E aí nós temos aí mais embaixo aí John Huss, né? Entre os boêmios liderados, John Huss, encontramos outra causa de forte motivação nacionalista, dotado de elevada cultura, respeitado e querido pelo povo. Huss mostrou-se um líder eficaz para o qual as ameaças não passavam de incentivo à conquista da liberdade. Então, Huss aí, ele acaba tendo os ensinamentos de Wycliffe, né, e começa agora lá na Alemanha outro movimento contra o Papa, né, outro movimento contra o Estado Papal. Então, olha lá, da posse dos livros de Wycliffe, Huss prazerosamente absorveu-lhe as ideias, desenvolvendo o direito de ensinar a verdade de Cristo sem depender do dogmatismo papal. Isto levou-lhe, né, a entrar em choque frontal com os líderes fiéis ao papado, como insistisse em desafiar o Papa. Assim foi excomulgado em 1412. Então, interessante para a gente aí, depois dessa revolta de caráter político, ressurgira os irmãos boêmios. O que acontece? Os irmãos boêmios, eles se revoltam, né, porque o Huss, ele é morto. O Huss, ele é martirizado. Dentre eles surgiram aí grandes partidos, iniciou, enfim, após aí o martírio, né, o martírio de Huss, começa a surgir mais e mais movimentos. Então temos aí agora os irmãos boêmios, uma poderosa e influente organização religiosa fora da igreja, cujas ações empolgaram toda a Boêmia e a Morávia, como também algumas partes da Alemanha. Em outras partes da Europa, o martírio de John Huss fortaleceu o espírito de revolta contra a igreja papal. Ou seja, a morte de Huss fez aumentar mais ainda as revoltas. Página 65, agora entramos aí na Renascença. Como que surge a Renascença? Ela surge aí por causa de 3 pontos. Tá? Ela surge por causa de 3 pontos. Primeiro, o enfraquecimento do Papa, o enfraquecimento do Império Romano, né?
o poder imperial que entrava em colapso ali no século XIII, a mudança do papado para Avignon, na França, no começo do século XIV. Então, esses movimentos que tiveram, deu aí agora a abertura ao entendimento, né, renascentista, que teve início aí na Itália. Pelo menos 3 foram aí as influências, né, conforme eu disse aí para vocês. O Renascimento significou uma nova visão do mundo, com ênfase sobre esta presente vida, sua beleza e alegria, sobre o homem como tal, mais que sobre o céu ou o inferno futuro, e sobre o homem como objetivo de salvação ou de perdição. O meio pelo qual se realizou essa transformação foi a reapreciação do espírito da antiguidade clássica, especialmente como manifesta em seus grandes monumentos literários. Então o que acontece aí? Era o despertar da humanidade de um sono quase eterno. Todas as faculdades da natureza humana foram maravilhosamente despertadas e todas as atividades humanas apresentaram substanciais progressos. Ou seja, com o movimento renascentista, né, agora aflora a mente das pessoas. Há um despertar pela literatura, há um despertar pelas culturas, né? Há um despertar aí para a filosofia, a busca de um entendimento maior, a busca de conhecimento, e com isso vem o quê? Vem matemática, vem filosofia, né? Vem literatura, vem muitos outros movimentos junto aí com o Renascimento. Então temos aí a impressão e as grandes descobertas. E aí agora nós temos também no período renascentista, né? Que temos aí agora a primeira impressão. O movimento renascentista foi ampliado com a grande invenção da impressão por João Gutenberg, da Mongúcia, pelos idos aí de 1450. Esta arte espalhou-se como uma rapidez, de sorte que um dos livros que eram propriedade de uns poucos foram multiplicados e espalhados entre números maiores de pessoas. Mais de 30 mil publicações apareceram antes do ano de 1500. Nessa época, Cristóvão Colombo descobriu aí a América, Pedro Álvares Cabral, o Brasil. Maravilhosamente ainda foi a descoberta do sistema solar, né? Enfim, então vários movimentos, começa a acontecer aí várias coisas. E algo bem interessante aí, 1400, né? A primeira imprensa, ou seja, antes era tudo compilado à mão. Agora não, tem-se uma máquina que faz a impressão. A primeira impressão aí foi da Bíblia, né? E essa máquina aí se chamava prelo, ok? Então foi a primeira máquina de imprensa aí em 1450. Você vê que não muito distante de nós, né? E agora nós já vamos terminando a lição aí, tá bom, meus queridos? Uma lição aí maravilhosa, cheia de conhecimento para nós, praticamente aí um cunho totalmente histórico, né? Da nossa amada igreja. Então, o que temos aí na página 66? Temos aí, com o pontificado de Nicolau V, a Renascença achou pela primeira vez poderoso patrono, né, no chefe da igreja. E Roma se tornou sua sede principal. A fundação da Biblioteca do Vaticano se deve a ele. Então já foi aí no período da Renascença que agora Roma começa a ter a sua sede novamente, né? Começa a se fortalecer aí, por volta aí do ano de
de 1447 a 1455. Renovado interesse pelas escrituras, a disseminação da língua grega contribuiu para que os homens lessem o Novo Testamento no original. E quando comparavam os belos ensinos de Cristo e dos apóstolos com da igreja que estava ao redor deles, muitos famosos humanistas se converteram, se transformando em destemidos reformadores. Isto foi o que se verificou principalmente na Alemanha, França e Inglaterra. Então, o que nós temos aí? Com a disseminação do grego, né, houve-se a facilitação aí do entendimento do Novo Testamento, né? Se tornou mais popular, né? Se tornou mais popular aí. Haja vista também que o Novo Testamento escrito no grego era um grego ao qual nós chamava de grego koiné, que era um grego popular, né? Um grego acessível a todos, de fácil compreensão. Então, neste movimento aqui, também ficou bem tranquilo aí para se ter o entendimento. Então, eles liam, criam, entendiam e acabavam aí se convertendo àquele entendimento. E quando ele se converte a esse entendimento, começa a questionar os atos da Igreja Católica, a igreja que era mandatária aí naquele mundo, né? Naquele momento. Começa a se questionar, começa a entrar em debate. Daí começa a surgir um pensamento reformista. João Colet de Oxford, o grande cultor do Novo Testamento, Erasmo Holanda, representam esse resultado religioso do reavivamento cultural. Na época, a Bíblia adquiriu posição em comum na vida dos homens e de cultura. E na proporção que isso acontecia, a Igreja Papal caminhava para o maior flagelo de sua história. Qual é? A Reforma. Então, olha aí, né? A gente viu aí toda a decadência, o cisma da Igreja Católica, a divisão, né? A corrupção. Começa a entrar os questionamentos, começa a entrar os movimentos de pessoas. Aí agora o Novo Testamento escrito num grego acessível, né? As pessoas começam a ler e começam a ter entendimento, começam a aceitar aquela palavra, começa a haver uma transformação na mente, no coração, transformação de vida, transformação de ações. Com esse novo entendimento, começa agora a questionar as práticas erradas da Igreja Católica, as práticas idólatras principalmente, né? Então todo esse questionamento, todo esse movimento começa a ganhar corpo, né? Porque o alicerce foi Wycliffe e Hus, alicerçaram ali. Agora começa a ganhar corpo, né? E vai ser na lição 5 aí que nós vamos falar, nós vamos entrar na lição 5. Nós vamos falar sobre a reforma. Amém, meus queridos? Fiquem na paz, espero que tenham gostado aí da lição, tá? Sei que é um pouco extenso, é um pouco longo, mas é interessante, né? E eu acredito que foi uma aula bem proveitosa aí para todos nós. Amém? Fica na paz, olei traut. Até a próxima.